Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é do Dr. Mark Storck. Dr. Mark Storck é especialista em medicina de família e comunidade. Mark, eu acho que essa titulação aqui, eu acho que você não cabe dentro dela, não. Mas eu gosto muito de repetir. Eu acho muito que repetir um termo provoca muita banalização das palavras que parece que se esvaziam e acabam por desmerecer o que elas querem descrever. Assim aconteceu, por exemplo, com holístico, coaching, quântico. Banaliza a palavra, daí a pouco tudo é coisa, né? Mas no seu caso, e pelo privilégio e a oportunidade de acompanhar você nos últimos 6 anos, pelo menos, é óbvio que essa abordagem é inteiramente sistêmica da visão de saúde da pessoa. Seria holístico então, né? Então, a gente tem limitações para seguir regras que estão instituídas pelo nosso órgão fiscalizador, que é o Conselho Federal de Medicina, com as suas autarquias de âmbito estadual, né, que são os Conselhos Regionais de Medicina, do qual eu até aproveito para conclamar os médicos que participem fortemente do processo eleitoral que vai se dar em agosto, de renovação dos integrantes do Conselho Federal de Medicina, no âmbito de titular e suplente, onde cada estado indica os seus representantes, não é? Indica por eleição da classe? Por eleição da classe, em votação direta e uma eleição que é absolutamente sigilosa, né? E que está à disposição toda uma tecnologia para poder esse voto ser feito, inclusive, à distância, não é? E aí, o Conselho ele acaba tendo realmente que determinar algumas restrições para uma exposição mais abusiva de pretensas especializações que, na verdade, não existe dentro daquelas previstas, né, dentro da legislação. Então, nós temos hoje aí em torno de 53 especialidades médicas, com as suas subespecialidades, não é? Que a gente vai poder chamar, inclusive, de áreas de atuação, onde nada impede que um pediatra, por exemplo, que é um especialista em pediatria, ele se aperfeiçoe, por exemplo, em cirurgia pediátrica. Ou que um cardiologista se torne um cardiologista intervencionista. Só que nós temos inúmeras nuances dentro da área de atuação. E esse processo todo, ele não impede que o médico, de certa maneira, ao longo dos últimos anos e décadas, ele possa fazer outras formações, que não são exatamente a formação de um especialista. Não necessariamente o médico ele vai passar por uma residência médica. Uma verticalização daquela abordagem. Então ele pode ter cursos livres, cursos de atualização, cursos que não vai poder chamar nada além de pós-graduação, onde ele vai abarcar eventualmente e se aprofundar em outras áreas do conhecimento, inclusive com caráter multidisciplinar. Ou seja, às vezes se defende muito a ideia de interdisciplinar, mas imagina a confusão que geraria se um outro profissional de outra área que não da medicina pudesse falar assim: ah não, eu fiz uma pós-graduação no campo ali dos cuidados de criança, então agora eu sou pediatra. Então, existem especialidades que, com a regulamentação, são especialidades médicas e que, teoricamente, com raríssimas exceções, eu só posso utilizar a expressão que sou especialista se eu primariamente for médico e passar por todo o crivo. Preferencialmente, os médicos devem registrar no conselho, assim que recebem o certificado, não é?
aquela especialidade do qual eles fizeram. E os outros cursos têm uma mudança de legislação mais recente, que o médico não tem tantos impeditivos quanto antes para divulgar de forma comedida, coerente, sem sensacionalismo, a ideia de pós-graduações que ele tenha feito. Tá, então... Quando isso não é feito de maneira muito coadunada, geralmente esse médico é chamado para se explicar e prestar esclarecimentos, porque uma divulgação, às vezes, tão incisiva daquilo que não é exatamente uma especialidade. Uma questão fundamental de realmente disciplinar, ordenar, né? Evitar que a coisa se avacalhe, tudo isso entendo, e entendo principalmente a sua preocupação ética em deixar bem claro o critério e o rigor com que se usa essa regulamentação da atividade. Mas eu estou me atendo à precisão semântica do termo. A sua prática de medicina é uma prática sistêmica. É uma prática sistêmica, a gente pode falar em prática integrativa, que pode percorrer todas as especialidades, onde a gente tem, obviamente, como responsabilidade global de assumir aquilo que é prescrição, pedido de exames, intervenções cirúrgicas, né? Então, lembrar, um médico pode fazer uma cirurgia sem ser cirurgião geral. Ele pode, mas ele tem que assumir um papel onde em nenhum momento ele pode ser negligente, ele pode ser imprudente, ele pode ser imperito, que são as áreas de delito ético que mais os médicos têm imputação, não é? Então a ideia é que ele ganhe realmente uma expertise, preferencialmente se torne um especialista para cumprir aquela atividade. Mas não impede dele não ter, na maioria das vezes, aquela formação especializada, dele poder executar determinadas técnicas, inclusive cirúrgicas, né? Existem exceções, tamanho grau de sofisticação e a curva de aprendizado ser muito longa. Então, é muito difícil que um médico que não tenha uma formação cirúrgica possa ser o comandante de uma cirurgia robótica. Geralmente ele tem um pressuposto ético e de razoabilidade, onde primeiro ele tem a formação em cirurgia geral, depois ele passa por um processo de cirurgia especializado, do qual ele vai ser depois treinado fortemente na cirurgia robótica para fazer alguns tipos de procedimento que estão consolidados. É mais do que operador de robô, óbvio, né? Mas vamos lá, você tem, assim, você tem uma busca muito... Você tem quantas pós-graduações você tem? Eu tive percorri, né, um caminho... Alguns quilos. Eu comecei fazendo uma pós-graduação na Fiocruz, gestão em saúde, eu fiz uma pós-graduação de doenças sexualmente transmissíveis, eu fiz uma pós-graduação de nutroendocrinologia, eu tive a oportunidade de cursar 2 mestrados na região da Amazônia, na área fora, classicamente, da medicina, né, em ciências do ambiente e sustentabilidade, na área de natureza e cultura. Então, dentre outros que a gente teve a oportunidade de fazer e que, na verdade, foi ampliando o leque de possibilidades da expressão de trabalho, mas também me ajudou muito a coordenar equipes, né? Porque a gente passou por pós-graduações que eram multiprofissionais. Imagina, Eustáquio, que na década de 90, a maioria esmagadora das pessoas com AIDS, elas morriam, porque não tinha ainda o coquetel. A maioria morria, mesmo que tivesse recurso financeiro. E eu estava fazendo a pós-graduação de doenças sexualmente transmissíveis no Centro de Referência Nacional da Universidade Federal Fluminense. Imagina o quanto isso foi importante para a minha formação, para eu aprender um pouco mais de ginecologia, de urologia, aprender um pouco mais de pediatria, porque abusos sexuais ocorrem muito em crianças e adolescentes, aprender biatria, que é a especialidade ou a formação mais direcionada para os adolescentes. O quanto foi importante
O quanto eu aprendi em dermatologia, porque são lesões fundamentalmente na pele, o quanto que eu aprendi de oncologia, que as pessoas morriam, por exemplo, com sarcoma de Kaposi, tumores cancerosos que se apresentavam na pele de quem tinha uma baixa imunidade, no caso aí a AIDS. Né? Sem falar naquelas doenças que estavam meio escondidas pelo tempo, pelo maltratamento, como sífilis, gonorreia, cancro mole, cancro... aliás, a AIDS, sinceramente, eu sei que é de mau gosto falar, mas é muito corrente isso. A AIDS até deixou saudade dessas doenças na época. Então essas doenças como dodovanose, linfogranuloma venéreo, o HPV com as suas lesões verrucosas, podendo inclusive induzir a câncer. Imagina o desafio que era, às vezes, receber alguém e tratar 5 doenças sexualmente transmissíveis simultaneamente numa criança de 4 anos que tinha sido abusada sabidamente por 3 anos consecutivos pelo mesmo integrante da família. Não é? Então isso gera uma espécie de adestramento para que o médico e toda a equipe interdisciplinar ganhe uma resiliência, ganhe uma capacidade de não se deixar tão afetar por aquilo e possa seguir o seu caminho de aperfeiçoamento profissional, que é o que muito importa, para que a evolução da medicina e de outras áreas, o profissional possa acompanhar essa evolução e dar respostas. Tanto que hoje nós temos um coquetel e outras atividades aí, terapêuticas que podem ser providas para AIDS e outras doenças, não é? E que podem fazer totalmente a diferença para a sobrevida e para a qualidade de vida das pessoas. Então, essa minha busca, de certa maneira, de cumprir ali uma série de formações adicionais, inclusive de cursos livres, alguns deles eu me surpreendi. Que eu fui em busca primeiro, depois eu fui ver. Sim, mas e o Conselho de Medicina, ele recomenda isso? E eu vi que o Conselho recomendava uma formação em hipnose. Imagina o que é hoje você ter uma gestante, ela não pode fazer um parto normal, ela vai ter que fazer uma cesariana. E ela tem alergia a todos os anestésicos. Ela está fadada provavelmente a desmaiar de dor, de ter um sofrimento absurdo. E aí com a hipnose, tem vídeos gravados sobre isso para demonstrar na prática, ela pode ser hipnotizada, não passar por nenhum anestésico, passar pela cesariana, terminar a cesariana, receber a sutura e tá tudo bem, obrigado, sem tomar uma gota de anestésico. E ela que teria uma alergia, um choque anafilático, poderia morrer durante o parto, simplesmente... Num caso desse, como o CRM trata? Ou o CFM? O CFM, ele recomenda, ele mais do que aceita, ele recomenda. Por que ele recomenda? Que os médicos tenham, por exemplo, formação em hipnose, tem resolução definindo isso. Porque ele sabe que é a única forma qualificada de defender aquela vida naquela circunstância. Eu peguei um exemplo, mas imagina a infinidade de exemplos que a gente poderia derivar desse processo. Né? Fobias, que pode tomar todos os remédios naturais, sintéticos, que a pessoa não tem melhorias e que a hipnose pode ser. É uma alternativa interessante, mesmo que seja eventualmente coadjuvante. Um tratamento, por exemplo, psicológico. Não é? Então, muito me valeu a ideia de trabalhar em equipe, tratar as questões de forma mais integrada, onde eu posso lançar a mão de uma nutricionista, eu posso lançar a mão de um psicólogo, eu posso lançar a mão de um fisioterapeuta. E aí, o conjunto, eu posso lançar a mão de um dentista para problemas que aparentemente, né, parecem que estão num lugar, mas na verdade estão em outros. Está achando que está no estômago que está acontecendo lá na raiz do dente? Isso. O problema no coração de endocardite bacteriana frequentemente está associado a um problema no tratamento endodôntico, conhecido mundialmente aí no Brasil como tratamento de canal. A presença hoje é do especialista em medicina de família e comunidade, Dr. Mark Stork, e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira,
e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do Dr. Mark Storck. Mark, você explicou, você falou a respeito de toda, digamos assim, né, de toda a prevenção que se tem da responsabilidade ou mesmo do escrúpulo com que se trata certas intervenções e certos procedimentos, mas eu estou querendo exatamente, por ter uma informação particularmente favorecida da sua atuação médica, da sua atuação profissional, eu quero te consultar sobre temas que às vezes a gente acha que, tudo bem, tem um aspecto regulamentar, tem a questão da norma prescritiva, tem a questão também de se não ordenar vira bagunça, mas a gente tem abordagem de terapia que praticamente, assim, que não é endossada oficialmente, mas se há um testemunho a partir das próprias, digamos, cobaias da sua efetividade. Aí nós temos aquela coisa, né? Ah, mas algo não está cientificamente comprovado, não há estudo conclusivo sobre isso. Ok, então não está ainda. Há coisas que não estão ainda, o que não nega a eficácia. Vamos citar três situações, eu gostaria de me deter na última. A primeira é a autoimunoterapia. A segunda é o ozônio, massificado como um poderoso antibactericida e antibiótico. E o terceiro é a questão dos canabinoides. Os canabinoides estão aí sendo prescritos como soluções, tipo assim, uma vitamina D. A vitamina D no outro espectro, né? no outro aspecto. Os canabinoides estão sendo prescritos aí com a possibilidade terapêutica para um punhado de patologia. O que tem de sussurro, de boato, de mito e de verdade nisso? Muito bem. Os canabinoides são só usados há cerca de 3.000 anos, né? E as utilizações foram identificadas inicialmente na China. 3.000 anos? 3.000 anos só, pouca coisa, né? Considerando que a humanidade tem 1.000 anos antes de Jesus. 300.000 anos aí de uma história mais homo sapiens. Então, o que a gente conseguiu ter documentado é de uma utilização desses 3.000 anos, uma documentação mais robusta, com papiros e escritos de tempos mais remotos, fazendo essa descrição, fazendo a descrição da planta, as utilizações, o que poderia ser útil. Então, os canabinoides em si, eles já são experimentados pela humanidade há muito tempo, tanto no mundo ocidental quanto oriental. Só que esse fitoterápico, ele pode, de repente, ter sido usado em algum momento do século passado para ser uma justificativa, por exemplo, para prender e punir afrodescendentes que faziam imigração legal ou ilegal dentro, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, afrodescendentes hispânicos que vinham via fronteira do México, eles precisariam ter algo que fosse do hábito cultural, fosse do processo natural deles, e que eles fossem, na verdade, enquadrados na lei vigente. E uma das coisas que se tornou fácil nesse sentido para as autoridades policiais e principalmente aquele escopo da sociedade anti-imigração, era exatamente, ao pegar o portador da cannabis, ter uma justificativa clara para prendê-lo, apreender aquele conteúdo e tornar a vida daquele indivíduo mais difícil. A partir desse processo é que se tem na história um processo de condenação do uso da cannabis que acabou se difundindo no mundo ocidental pela poderosa influência que, por exemplo, os Estados Unidos têm, né, no mundo ocidental, mas principalmente em todo o planeta. No século XX, né? Exatamente. Só que os Estados Unidos, ao mesmo tempo, conseguiu rever essa postura, conseguiu separar cannabis medicinal de cannabis recreativa, conseguiu instituir uma verdadeira capacidade gigante de produção da própria cannabis, produzida em solo norte-americano, girando a economia norte-americana,
e fazendo com que a cannabis medicinal seja utilizada por um amplo grupo de indivíduos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E aí tem que ter uma distinção. Os canabinoides, eles devem ter, dentro do nosso contexto societário, estarem sendo utilizados como forma medicinal. A forma recreativa, sem controle daqueles canabinoides, inclusive de algo que teoricamente representaria algum tipo de problema ou de risco, que são concentrações mais elevadas de THC, isso, obviamente, não coaduna com uma proposta de um fitoterápico que pode ser extremamente útil para doenças que muitas das vezes a pessoa está só em medida paliativa, que ela não tem um tratamento eficiente, mesmo que sigam os melhores protocolos do mundo, sem a utilização do canabinoides. Então, nós estamos trabalhando aí com a cannabis medicinal dentro de uma lógica em que ela vai passar por entregas as mais variadas, seja numa forma de óleo, seja numa forma hidrossolúvel, seja de formas de entrega como creme para passar na pele, tratando isso que você falou. Um conjunto enorme de patologias e com um viés de pesquisa que pode ser extremamente frequente quando se trata do óleo. Que é o quê? Que viés de pesquisa é esse? Pessoas que têm síndrome desabsortiva, que não conseguem absorver óleos e que, obviamente, essa absorção da cannabis medicinal estará comprometida. Só que essas pessoas que têm essas doenças desabsortivas são colocadas no mesmo bloco daquelas pessoas que não têm, e a pesquisa é desenvolvida e depois os resultados, como você falou, são resultados inconclusivos. Se eu pudesse segregar quem não tem doença desabsortiva, ou quem tem doença desabsortiva vai usar o produto na forma hidrossolúvel, certamente eu teria uma exponencialização de resultados. Mas quando você fala viés de pesquisa, você está usando um termo elegante e até condescendente, para não falar falha de pesquisa, né? Falha de pesquisa. O viés de pesquisa, ele vai ter que levar em conta o objeto em estudo. E se o objeto em estudo, por exemplo, está no formato de óleo, uma pessoa que não consegue absorver direito o óleo porque não tem uma vesícula biliar, ela não está suplementando sais biliares. Como ela terá capacidade ajustada de absorver esse óleo? E se não absorve, não vai ter como ter uma ação. E se não tem ação, a pesquisa vai concluir o quê? Ou não é efetivo, ou com os outros que funciona, vai ser inconclusivo. Pode ser só levemente útil para as pessoas. Ou a chance de dar certo esse medicamento é baixa. Quando, na verdade, empiricamente, a gente pode observar um outro cenário, e quando a gente cerca essas doenças desabsortivas, quando a gente usa, por exemplo, canabinoide hidrossolúvel, as margens de efetividade, elas se ampliam muito. Agora, nos estendendo um pouco com relação às propriedades específicas dos três ativos principais que nós temos aí, o CBD, o CBM e o CBG. Tá. Então, quando a gente vai tratar do mais famoso, mais importante, mais eficiente e de mais uso em largo espectro, que é o CBD, que é o canabidiol, ele realmente tem possibilidades que são extraordinárias. Nós temos estudos, por exemplo, em que, à medida que ele é utilizado por uma pessoa que está fazendo quimioterapia e que a quimioterapia pode fragilizar o coração, ele é uma das ferramentas para tentar proteger esse coração para que a quimioterapia possa ser seguida e não ser interrompida por falência do coração. Então, a gente vai ter ele como uso coadjuvante, por exemplo, tratamento de câncer, tratamentos oncológicos, para reduzir, por exemplo, os enjoos, para reduzir, por exemplo, a necessidade de analgésicos potentes em larga dose, com um risco brutal de reações adversas, efeitos colaterais e até da morte do indivíduo. Nós teríamos uma ação anti-inflamatória inequívoca, não é? E aí é pensado do ponto de vista sistêmico, o corpo como um todo, e essa ação anti-inflamatória regulando o sistema. Uma das coisas mais interessantes desse fitocannabinoide, que é o CBD, é ele ser capaz de atuar
no outro lado do neurônio que está recebendo a informação e regular o estímulo que foi gerado pelo primeiro. Por no isso, receptor. No emissor da informação. Ou seja, eu tenho um neurônio que emite e eu tenho outro que recebe. Isso faz à medida que o sistema endocannabinoide tem ali as suas estratégias de regulação no corpo, onde esse neurônio que recebeu a informação, ele vai influenciar quem gerou o estímulo. Gera um feedback, um processo de feedback. Um processo de feedback onde eu tenho algo fabuloso, que é o quê? Regulação. Se está pouco, tem que aumentar. Se está pouco, tem que aumentar. E eu colocar isso no equilíbrio. Coisa que a medicina demorou muito para ter de forma mais efetiva. O que nós estamos acostumados na formação médica até hoje? Está com pressão alta? Dá um remédio para baixar a pressão. Em nenhum momento se falou em um remédio para regular a pressão e a pessoa usar alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses e está com aquele problema resolvido. Na verdade, se criaram estratégias de controle por antagonismo. Ou seja, se eu tenho uma coisa muito alta, eu vou empurrá-la para baixo. Se tem uma coisa muito baixa, eu vou empurrá-la para cima. E essa busca do equilíbrio ela foi sendo perdida quando as estratégias caminharam mais para um campo sintético do que para um campo natural. Então lembrar que no início do século passado, a estratégia de alavancagem da indústria americana de medicamentos, a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos médicos buscava influenciar, através do relatório Flexner, as faculdades de medicina do mundo ocidental principalmente, para que não se utilizasse muitos recursos fitoterápicos, recursos da natureza, e usasse basicamente recursos farmacêuticos e de equipamentos basicamente que tenham sido patenteados, não é? E quando a patente estava para cair, obviamente trazer dentro da mesma classe de medicamento uma molécula que se acopla àquele medicamento e que vai permitir um novo patenteamento e que vai permitir o incremento do preço daquele fármaco e que muitas das vezes vai cumprir que papel? Um papel de controlar a doença. Então a gente passou muito no meio médico a não tratar muito de elementos como remissão de doenças e cura. A gente ficou mais num processo de controle. Eu vou controlar a hipertensão arterial, pressão alta. Mas mantendo. Vou controlar a diabetes. Eu vou controlar a asma, eu vou controlar doenças aí crônico-degenerativas, só fechando um pouco o espaço, não é? Para as doenças infecciosas, porque se a doença infecciosa tomar conta do indivíduo, esse indivíduo pode vir a óbito. O que significa que nós teríamos ali um grave problema a ser enfrentado, que é a perda da clientela da própria indústria farmacêutica. Bem, o nosso tempo está esgotado, mas o assunto não pode se esgotar assim. Por isso eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na próxima semana, na sequência desse assunto, em que o Dr. Max Tock vem esclarecer para nós uma série de situações que envolvem esse controverso tema, que é o uso dos derivados da cannabis. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.